Eu fiquei pensando outro dia, numa das nossas reuniões de oração, um irmão levantou e ele fez um pedido inusitado que eu achei interessante no nosso grupo de oração. Ele falou: eu queria que Deus me ajudasse a desenvolver a minha fé e a minha salvação. Eu achei bastante interessante essa colocação do irmão, né, no grupo de oração. Gostaria que Deus me ajudasse a desenvolver a minha fé e a minha salvação. Então, eu pensei nessa frase, falei: isso merece uma atenção. E eu pensei exatamente sobre isso, né? O que fazer para desenvolver a minha fé e a minha salvação. Eu quero basear esta colocação que estou fazendo aqui num texto da palavra de Deus que está no profeta Abacuque, capítulo 3, o versículo 2. Profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 2. É só você lembrar da musiquinha bíblica que você chega em Abacuque. Então, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Está ali, por ali, né? Bem fácil. A gente fica folheando, né? Será que eu vou chegar nesse livro? Não sei nem onde que está. Se falar em Naum ainda, né? Mais difícil ainda. Então, Abacuque 3:2 diz assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Eu fico pensando, né, que nós estamos sempre, de alguma maneira, desde que nós nascemos, nós estamos evoluindo, estamos nos desenvolvendo, crescendo nas nossas vidas a cada momento. Nós tomamos muito leite colostro quando nascemos, e depois a vida vai passando, nós começamos a andar, e assim cada momento, cada fase da nossa vida apresenta, e nós vamos na direção de um desenvolvimento de vida natural. Nós vamos aperfeiçoando as nossas vidas, e dependendo do desenvolvimento, dependendo da evolução que nós vamos tendo na nossa vida, nós vamos ser o que somos hoje. De alguma maneira vamos contribuir com a sociedade, ou positivamente ou negativamente, dependendo da forma como nós evoluímos na nossa vida, dependendo da forma como nós desenvolvemos a nossa vida. Então, assim acontece também com a nossa vida em relação a Deus. É verdade, tudo começa nessa movimentação com um novo nascimento. A grande questão é: você nasceu de novo? Quando Jesus chegou para Nicodemos, disse para ele: necessário é que você nasça de novo. Ele era um homem muito um doutor, ele conhecia muitas coisas na época, e ele ficou com vergonha, foi tentar procurar Jesus de noite para não ter que aparecer para a sociedade da época. Ele era um homem muito culto, mas ele tinha interesse nas coisas que Jesus dizia. Então Jesus veio e questiona: olha, Nicodemos, necessário é que você nasça de novo. Ele não pôde compreender aquela palavra de Cristo,
eu vou ter que voltar no ventre da minha mãe e nascer. E Jesus falou assim: olha, eu estou falando de coisas simples, você não compreende, como que eu vou falar de coisas grandes, espirituais, se você não entende as coisas simples? E Jesus estava dizendo: não, você não tem que nascer, voltar no ventre da tua mãe. Você tem que nascer na sua alma, no seu espírito. Você tem que entender o que está acontecendo com a sua vida. Você não está aqui passando nesse mundo por acaso. Você precisa ter uma transformação de vida. E assim, quando nós entendemos que precisamos de Cristo dentro do nosso coração, que toda essa história de ter vindo e morrido e derramado sangue não foi uma coisa em vão, e que você nasce de novo através disso, você quando recebe Cristo, então acontece uma transformação, o Espírito Santo toca o seu coração e você é transformado, aí começa um novo mover na sua vida. Por quê? Porque depois desse nascimento, você deve ter e apresentar de alguma maneira um crescimento natural, espiritual, de forma espiritual na sua vida. Você precisa desenvolver a sua vida com Deus. E se desenvolve a vida com Deus quando você crê. Toda essa história de Deus e de Jesus não tem valor nenhum se eu não crer, não é? Porque Deus não lida com pessoas que não creem. Ele fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Então Deus, quando Ele ora no teu coração, se você crê, eu vou continuar minha conversa com você. Se você não crê, esquece, vai viver a tua vida, porque esse papo não tem valor para você. E Deus então começa a lidar com aquilo que você acredita. Você crê que Jesus veio, morreu e ressuscitou, vai voltar, não cumpriu essa promessa. Porque ninguém acreditou que ele ia ressuscitar mesmo naquela época, né? Acreditar que ele vai voltar hoje é jogar a conversa fora, né? Então, somente quem crê é que vai experimentar as coisas dos céus. E aí, nós obrigatoriamente, depois que nascemos de novo, nós não vamos ficar bebezinhos espirituais lá tomando leitinho, porque nascemos de novo. Nós precisamos desenvolver a nossa fé e a nossa salvação, aperfeiçoando na nossa vida na direção de Cristo, prosseguindo para a eternidade com Deus. E ao final da nossa história, nós vamos fechar os nossos olhos aqui e abrir para a eternidade e dizer: eu cresci na fé, eu desenvolvi a minha salvação, eu não sou mais um crente superficial, eu posso enxergar mais longe porque eu tenho andado com Deus. Então, nós podemos dizer que há pessoas que desenvolvem a fé, que desenvolvem a salvação, e há outras pessoas que ficam tomando leite a vida toda. Passam pela vida e assim são pessoas que vivem doentes, são pessoas que adoecem outras pessoas porque não crescem na fé. Qualquer coisa é motivo para, de alguma forma, desestabilizar a própria vida e a vida das pessoas que estão ao redor. Acabam então, ao invés de ser exemplo para o próximo, passam a ser estorvo e impedimento até para que outras pessoas venham a Cristo. Há pessoas que dizem: você frequenta aquela igreja? Então não vou não, porque a tua vida não diz respeito àquilo que você diz que crê. E aí nós temos então um testemunho a dar e a viver, porque aquele que desenvolve a sua fé abençoa, ajuda e leva outros ao caminho. E é sobre isso que a gente pode conversar. Abacuque, aqui o profeta, ele visualiza o que é a sua terra natal. Ele está vendo a sua terra natal, Judá. Mas Judá está sendo assolada, sabe por quê? Porque a palavra de Deus veio para Judá, para a terra de Judá, dizendo para ele: você tem que seguir o caminho aqui, ó, vai nessa direção. Deus falando com eles. Mas o que vem sobre Judá é violência, injustiça, e essa violência contra esta nação, o profeta clama a Deus e com algumas questões inquietadoras, porque ele está vendo que o ímpio está prosperando no meio do povo de Israel e os justos, de alguma maneira, estão sendo abatidos, e parece que Deus não está nem aí, parece que ele está inativo, indiferente no momento de impiedade que está vindo sobre a nação de Judá.
A resposta divina é ainda mais chocante quando o profeta está clamando a favor do povo e Deus não está ouvindo aparentemente. Parece que Deus não está ouvindo, mas Deus dá uma resposta ao profeta. E Deus então assegura ao seu profeta que ele está prestes a fazer algo no meio e sobre a questão do povo de Israel, que não está dando ouvidos à palavra e à voz de Deus. E Deus está dizendo: eu vou enviar os caldeus, que é um povo ainda mais corrupto do que a nação de Judá naquela época. A nação de Israel estava num movimento de corrupção tremendo. E Deus elege os caldeus para ir assolar a nação de Judá. E a nação caldeia é uma nação ainda mais corrupta. E essa nação vai servir como vara de disciplina de Deus sobre a nação de Judá. E quando Abacuque reage com desgosto, com espanto, Deus pacientemente vai instruir o seu mensageiro até que o profeta possa responder com um salmo de louvor no final do seu livro. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Está lá em 3,18. Então, diante deste caos, está acontecendo, Abacuque procura Deus e ele diz: então, Senhor, faz uma coisa, desenvolve este povo, aviva no meio deste povo de novo a tua obra. No decorrer, na passagem dos anos, o Senhor vai vir com vara sobre eles, mas desenvolve, Senhor, a salvação. Senhor, aviva a tua obra no meio deste povo. Quer dizer, ensina esse povo, mostra o caminho de novo a esse povo. E aqui então, meus queridos e amados irmãos, estão implícitos dois aspectos que nós devemos observar para o nosso desenvolvimento de salvação, de fé, de caminho na direção de Deus. Dois movimentos que temos, dois aspectos que podemos observar se nós queremos desenvolver a nossa salvação. E esses dois aspectos são esses aí. O primeiro é desenvolver a oração que o profeta constantemente estava falando com Deus. O segundo é o envolvimento sério e consciente com o que Deus diz e com o que Ele nos revela em Sua palavra. Nós só não vamos mais para frente na nossa vida porque muitas vezes nós não cremos. O grande problema nosso é a incredulidade. Quando Deus fala que vai te ajudar, Ele fala que vai te ajudar mesmo. Quando Ele fala que você pode entregar o caminho na mão dEle, Ele fala entrega. E por que as coisas não estão acontecendo na nossa vida? É porque muitas vezes não entregamos de fato, de verdade, o nosso caminho nas mãos dEle. E nem tampouco descansamos no Senhor, porque queremos muitas vezes resolver o problema à nossa moda. E esses são os dois aspectos que o profeta apresenta para nós, porque ele ora a Deus e a oração dele tem objetivo, para que o povo, Deus possa tocar o povo e o povo possa voltar a escutar a revelação de Deus. Então, para desenvolver a sua fé e a minha fé, eu preciso observar esse fato. Resgatar, em primeiro lugar, a minha vida de oração. Você gosta de orar? É uma questão a ser analisada. Resgate da vida de oração. Nós já vamos falar sobre este cidadão que está aí projetado. É o seguinte: ao longo desses 28 anos de ministério que Deus tem me dado, por todas as igrejas que eu já passei, baseado na palavra de Deus, eu preguei sempre sobre a necessidade de vida de oração. E vida de oração como meio de desenvolver a fé. Porque eu acredito que no dia em que a igreja, por qualquer motivo que seja,
deixar de orar, nós podemos decretar em seguida a falência espiritual da igreja. No momento que você perdeu o gosto pela oração, você só está vivendo dentro de um clube, que você vai e volta e não tem sentido algum. Se você não encontrar Deus na oração, alguma coisa está errada. Isso parece drástico, não é? Pode ser, mas é pura verdade. Se nós olharmos para as Escrituras, nós vamos perceber o seguinte: nós podemos observar que de Gênesis até Apocalipse, o último livro da Bíblia, nós vamos ver pessoas se prostrando, rasgando vestes, vestindo pano de saco e de cinzas, jejuando sozinhos ou em assembleias, com perseverança. Por quê? Porque este é o canal de acesso a Deus. O livro de Tessalonicenses capítulo 5 diz: orai sem cessar. Nós precisamos então olhar para a história, meus irmãos e amigos e visitantes queridos, meus queridos que estão nos assistindo pela internet. Nós estamos precisando olhar para a história e aprender com aqueles que clamaram a Deus. Por exemplo, esse homem que está aí projetado, Nicolaus Butzendorf, era um conde. Ele começou uma reunião de oração que durou, sabe quanto tempo? 100 anos. E aconteceu que em apenas 25 anos, aquele grupo enviou mais missionários que toda a igreja em todo o mundo pudesse enviar em 200 anos de história. O grande avivamento de 1857, nos Estados Unidos, um homem chamado Jeremias Calvin Lamphere. Este homem iniciou também uma reunião de oração para leigos ao meio-dia no centro da cidade de Nova York. No dia 23 de setembro de 1857. E eu posso dizer uma coisa para você, meu irmão, que quando Deus está para fazer, ou para começar uma grande obra, Ele coloca um fardo de intercessão sobre uma pessoa ou uma igreja. E como Ele fez com Abacuque, que pedia por avivamento, que pedia por desenvolvimento daquele povo. Então ali, ao meio-dia, este homem começou sozinho uma reunião de oração. No primeiro dia não havia ninguém com ele, mas ao meio-dia e meio do segundo dia já tinham 6 pessoas orando com ele. Na semana seguinte, 20 homens estavam ali orando, e dentro de 6 meses, 10.000 pessoas oravam por toda Nova York, se reunindo ao meio-dia para buscar a presença de Deus. Meus irmãos, existe uma coisa chamada Espírito Santo, e o Espírito Santo começou a mover ali naquele tempo de uma maneira extraordinária, poderosa. Um acontecimento varreu os Estados Unidos, e varreu de uma maneira que eles receberam muita bênção, e isso foi patrocinado por reuniões de oração ao meio-dia. O grande evangelista Finney Nash, Dwight Moody, incendiaram aquele país, buscando a presença de Deus em oração. No tempo, naquele tempo, Moody, eles diziam, Moody, o missionário, evangelista, grande pregador da palavra de Deus, ele dizia assim: hoje eu vi uma reunião de oração de 8 quilômetros.
Pessoas orando por todos os lados, buscando a presença de Deus, porque o centro da nossa vida é Deus. Não são os homens, não são os pastores, não é a direção, não é uma instituição, mas é Deus. E quando eu busco a Deus, eu vejo coisas acontecendo. O povo estava de joelhos ali, e aconteceu que, ao passar de 2 anos, mais de 2 milhões de pessoas, naquela época, se agregaram a Jesus Cristo, entregando suas vidas, entregando o coração, só porque alguém decidiu começar a orar. Certa vez perguntaram ao John Wesley, o que é necessário para ser um bom pregador da palavra de Deus? E ele respondeu, olha, é vital que você conheça um pouco sobre a vida de David Brainerd. Não sei quantos que já ouviram falar desse homem. Este rapaz, apenas um desenho, temos uma foto dele, mas esse rapaz, ele perdeu o pai aos 9 anos de idade. Perdeu a mãe aos 14 anos. E ele era tão apaixonado pelas almas, ele se entregou de coração para trabalhar com índios peles vermelhas nos Estados Unidos. E passava noites e mais noites em oração. Às vezes, acontecia o seguinte: naquelas noites geladas, onde ele buscava a presença de Deus, ele orava no meio da neve, ele orava até suar. Era um homem que se dedicava à oração. Logo que ele chegou para fazer o evangelismo aos índios peles vermelhas, ele foi alvo de uma emboscada daqueles índios que caminhavam no seu encalço para poderem matá-lo. E quando eles cercaram o David Brainerd em uma determinada localidade, eles avistaram um ponto estratégico para matá-lo. Mas viram que ele estava completamente prostrado, orando, chorando, soluçando, buscando a presença de Deus, clamando ao Senhor em favor daqueles índios. E eles resolveram não matá-lo. Outra vez, quando ele já tinha conquistado, estava no meio da aldeia dos índios. E aqueles índios iam fazer uma festa satânica. David Brainerd entrou no seu quarto e orou dizendo: ó Deus, isso não glorifica o teu nome, impeça essa festa. E ele orou sobre isso a tarde inteira. E ao final da tarde, os líderes daquela tribo desistiram da festa e foram procurá-lo. Naquele dia, ele teve a oportunidade de pregar para mais de 4.000 pessoas, para mais de 4.000 índios. O coração foi quebrantado, as almas foram tocadas, porque um homem decidiu orar, porque um homem decidiu buscar a presença de Deus. E todas as vezes que nós aqui, no nosso tempo, buscarmos a presença do Pai, Ele vai se manifestar a nós. Ele vai vir na nossa direção, e Deus só não tem vindo na nossa direção, porque muitas vezes nós estamos tentando resolver as coisas da nossa maneira, da nossa forma, e não estamos muitas vezes buscando a presença do Pai. Assim, meus irmãos, uma igreja movida pelo sentimento único, de fé, através da oração, pode mover o braço de Deus, para que coisas possam acontecer na cidade onde nós vivemos, na casa onde nós vivemos, junto à nossa esposa, junto ao nosso marido, junto aos nossos filhos, junto aos nossos amigos, ter uma transformação total só porque alguém dentro da casa decidiu orar. Buscar a presença do Pai. Senhor, precisa mudar algumas coisas aqui em casa. Senhor, algumas coisas precisam ter um caminho diferente, Senhor. Ó Deus, toca nessa área da nossa vida, muda essa coisa, Senhor. Nós precisamos e queremos ter uma vida diferente. E as
mudanças começam a acontecer quando alguém quando alguém decidir começar a orar dentro da casa. Mudaremos a nossa casa, mudaremos o nosso vizinho, mudaremos o nosso bairro, mudaremos a nossa cidade. Sabe por quê? Porque a ação não vem do homem, ela vem de Deus sobre a nossa vida. Mas Deus escolhe agir quando nós oramos. Isso é a prática de pessoas lá do passado. Deve ser a prática nossa hoje, de buscar a Deus e entender que Ele quer agir, mas quando nós o buscamos. Então, nós podemos nos unir nesta prática, colocar a nossa fé em prática. E eu lanço um desafio para a igreja. O desafio de nós nos encontrarmos com Deus em oração, quem sabe sozinhos. Eu diria que todo aquele que encontrar Deus sozinho, vai encontrar Deus em qualquer lugar. Nas assembleias, nas reuniões, porque ele já teve uma experiência com Deus sozinho. Sem oração, você vai caminhar na vida cristã, e aquilo só vai ser uma teoria para você. Você vai caminhar e você nunca vai ter uma experiência com Deus, de ver o mover de Deus, de ver o braço de Deus agir nos contextos da sua vida. Somente aquele que experimenta uma vida de oração pode experimentar o poder de Deus e a graça de Deus fazer e acontecer. Eu acredito que quando você encontrar Deus sozinho, no teu quarto fechado, na porta secreta, no teu lugar, você vai encontrar Deus em qualquer lugar. As nossas igrejas precisam de gente cheia de fé, gente que ora, e nós podemos absorver esse grande desafio de orar. Vamos transformar este lugar cada vez mais, meus irmãos. Nossas vidas, nossas igrejas, elas carecem de pessoas que levem a sério a vida de oração. Mas eu acredito que há muita incredulidade ainda sobre esta questão. A incredulidade, ela ainda se constitui no maior problema dos nossos dias, como era no tempo de Cristo. Nem os irmãos de Jesus acreditavam nele, não é? O maior problema nosso é a incredulidade, porque quando nós não cremos, nós não somos capazes de tomar posse daquilo que Deus está dizendo, das promessas de Deus. E nós vivemos pagando um preço de uma determinada maneira, porque não cremos e achamos que aquilo não vale a pena. Eu costumo perguntar, faço essa pergunta às vezes a algumas pessoas. Eu digo assim: você acredita que a oração funciona? Você acredita que a oração funciona? Aí muitos vão assentir com a cabeça, é claro, opa, sim. Agora, se eu perguntar, quantos de vocês têm participado de uma reunião de oração? Quantos de vocês têm desenvolvido vida devocional em casa? Aí muitos podem ficar constrangidos. Então, eu nem vou perguntar. Porque, no fundo, a ausência de oração significa que eu ou nós não cremos em oração. Porque se eu creio em oração, eu tomo gosto pela oração. Eu vou orar cada vez mais. Porque é isso que Deus pede em sua palavra. A nossa dificuldade de orar é porque nós muitas vezes não cremos naquilo que nós afirmamos crer. E a oração muda situações, mas isso pode mudar. Nós temos 6 grupos de oração aqui na nossa igreja, às terças-feiras funcionando. Nós temos um grupo na quarta-feira aqui funcionando.
Nós temos um grupo de oração na sexta-feira de jovens que estão orando. E se você quer orar, eu acredito que quando oramos, nós desenvolvemos a nossa salvação, agradamos a Deus, a igreja cresce em espiritualidade e vidas são salvas. Amém? Eu quero então dizer aqui, o segundo aspecto e último, é o seu envolvimento sério e consciente com o que Deus diz e com o que Ele nos revela em Sua palavra. A oração do profeta é o seguinte: é o anseio para que a igreja fosse despertada, para que o povo voltasse a Deus e se lembrasse de suas promessas e de sua palavra. E aí o profeta pede, junto e na ira de Deus pudesse usar de misericórdia com o povo. A lição que nós podemos aprender aqui, meus irmãos, é a seguinte: é que levar a palavra e tentar gravá-la no coração, no nosso coração, é um trabalho que nós todos devemos ter de uma forma consciente, e fazer isso através de um serviço bom, de gravar a palavra no coração. Guardei a tua palavra no coração para não pecar, diz o texto. Então a palavra por si só tem poder. Agora você sabe por que você acrescenta fé ao seu coração? Todas as vezes que você lê ou estuda a palavra, a fé vem para o coração. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. A palavra por si só tem poder. E hoje eu já creio que se nós terminarmos a mensagem aqui e voltarmos para casa, a palavra não voltou vazia. Você já carregou alguma coisa dentro da alma e que vai mudar o seu coração e a sua relação com Deus. Porque o Deus está ávido para agir na sua vida. O Deus Todo-Poderoso está olhando para você agora. O Deus Todo-Poderoso está vendo o seu coração. O Deus Todo-Poderoso está dizendo assim: eu vou mudar aquela situação na vida dessa pessoa. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Mas eu quero tanto que essa pessoa se volte para mim. Eu quero tanto que essa pessoa busque a minha presença. E o Pai está ávido, está de olho em você. Você pensa que você está aqui à parte, ou que você está aqui por acaso, ou porque convidaram você, ou porque você tinha que estar aqui? Já estava determinado que você estaria nessa noite aqui, para ouvir essa palavra e dizer: eu sou Deus, eu quero agir na sua vida. Estou lhe dizendo nessa noite, e eu vou continuar agindo para mudar o seu coração, para mudar a sua vida, porque eu te trouxe nessa noite aqui. Então a lição que nós podemos aprender, meus irmãos, é que levar a palavra e tentar gravá-la vai mudar a nossa vida cada dia. A palavra por si só não vai voltar vazia. Jesus se defendeu do inimigo. Quando o inimigo colocou a prova, ele disse assim: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele usou a própria palavra para mostrar que ele conhecia a palavra. Mas a palavra, ela se discerne, não de forma teórica, mas ela se discerne espiritualmente. E essa palavra, ela mesma nos dirige e nos mostra o caminho e nos leva a uma consciência, a uma necessidade de aperfeiçoarmos para Deus o nosso ser. A afirmação desse homem aqui, que vocês conhecem muito bem, né? Vai faltar uma afirmação que eu vou falar para vocês. Eu mudei o slide aqui antes de vir para a igreja. Mas a afirmação de um homem chamado Blaise Pascal. Já ouviram falar? Numa resposta à afirmação de um outro chamado René Descartes. Então, esse René Descartes disse o seguinte: penso, logo existo. Colocando então a razão como centro determinante da existência humana. E o Blaise Pascal,
deu um contraponto à palavra dele. Ele diz assim, que o coração tem razões e a própria razão desconhece. Na verdade, o que nós queremos dizer é que a palavra de Deus é espiritual. E a razão nem sempre tem todas as respostas. Porque a Bíblia só é discernida de maneira espiritual. E ela nos leva a ter muitas consciências. Consciências que vão nos aperfeiçoar para uma vivência com Deus. E se nós, meus irmãos, queremos ser uma igreja forte, nós precisamos entender que a palavra de Deus sempre nos conduz a uma consciência profunda do nosso erro, do nosso pecado, do que somos. Há alguns que dizem, olha, eu não vou porque eu não quero que fale mais sobre essas questões dos meus próprios erros. Se a igreja quer ser viva, ela precisa ter uma profunda consciência de quem ela é, de como ela foi formada, de quem ela é na atualidade. No dia do Pentecostes, lá na igreja primitiva, o povo clamou o seguinte: o que nós faremos diante do discurso de Pedro? Referindo-se à condição deles de pecadores. E ele diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Enquanto não houver agonia pelo arrependimento do nosso coração, não vai haver alegria de ver os céus abertos diante de nós. Enquanto não houver a agonia deste arrependimento sincero, nós não vamos ver manifestação do poder de Deus. A palavra de Deus diz que se alguém tem que se queixar de alguma coisa, que se queixe dos seus próprios erros, seus próprios pecados. Enquanto a igreja não chorar pelos seus pecados, ela não vai se alegrar nunca com o derramamento do Espírito Santo. A obra de avivar começa com algum incômodo pessoal nosso. O erro não é do outro, o erro é meu. Eu preciso olhar para mim e ver: você está errando, pastor Edson. Você precisa consertar nessa área da sua vida. Você precisa ajustar alguns parafusos nesse setor da sua vida. Você precisa andar nesse caminho. Mas eu não posso me conformar com os meus erros. Eu não posso querer continuar andando nos meus erros. Eu preciso tomar consciência, me arrepender e me voltar para Deus. Eu não posso viver como aquela a síndrome da igreja de Laodiceia, que dizia que ela estava abastada no livro de Apocalipse. Ela não precisava de nada. Eu não sei se citei aqui alguma vez que eu lidei com um amigo meu que é milionário. E ele entrou no meu gabinete pastoral e ele falou assim para mim. Eu perguntei para ele: puxa, que bênção, você é um homem abençoado, tem muito dinheiro. E ele disse assim: não, pastor, isso não tem nada a ver com Deus. Isso tem a ver com o meu braço, tem a ver com o meu sogro. Eu ganhei tudo isso. Eu trabalhei tudo isso. E eu disse para ele: não fale assim. Quem lhe dá todas as coisas a Deus. É Ele que te dá saúde. É Ele que te dá um trabalho. É Ele que te abre portas. É Ele que faz todas as coisas. Tudo que você tem vem das mãos de Deus. Não fale assim. Não, pastor, eu entendo o que você está falando, mas eu tenho a minha forma de pensar. Esse homem perdeu quase tudo e voltou ao meu gabinete. Naquele dia eu disse para ele: você lembra uma vez que você me disse isso? Pois hoje você tem que cair de joelhos, se arrepender do mal que você fez diante de Deus, e se voltar para o Senhor, e buscar a presença do Pai e reconhecer Ele em todos os seus caminhos. Sabe por quê? Porque você cometeu o maior pecado da sua vida. Naquele dia nós choramos ali, dobramos os joelhos, ele se arrependeu, entregou o caminho, recuperou as coisas que ele tinha. Hoje é um servo do Senhor, que busca e reconhece a Deus em todos os seus caminhos.
O Senhor, Ele diz assim: enquanto a igreja não fizer aquela oração, arai o campo até que Ele venha e chova sobre vós justiça, não haverá esperança para vós. Enquanto estivermos culpando, ou transferindo para os outros, ou projetando e justificando, enquanto nós quisermos tampar o sol com a peneira, nós estaremos entristecendo a Deus, que é o agente da vida na igreja, e através do seu Espírito Santo, Ele quer mudar, transformar, transferir coisas maravilhosas para o nosso coração. E hoje, meus irmãos, nós possamos fazer uma investigação da nossa vida. Você já perdoou todos aqueles que te ofenderam? Você já concedeu perdão àqueles que lhe pediram perdão? Deixe essa pessoa ir embora, deixe ela livre. Perdoa, peça perdão, não vai te fazer nenhum mal. Sabe por quê? Porque isso traz bênção ao seu coração. E você não vai adquirir nenhum tipo de doença dentro da alma, emocional, porque você está guardando algo terrível dentro do coração. Perdoa, perdoa. Porque o perdão traz cura, traz bênção. Que hoje nós possamos fazer esta investigação. Se você fica ofendido com facilidade, se você é hipersensível, tem um grande escritor e pregador da palavra chamado Dr. Ray Stedman, e ele disse num dos congressos dele: hipersensibilidade é orgulho. Quantas vezes nós somos hipersensíveis? E qualquer coisa que nos falam, nos dizem, olhar, nós já ficamos zangados. Isso é orgulho. Orgulho impede bênção de Deus. Nós precisamos aprender. Você tem falado com os outros, você tem roubado a Deus aquilo que Ele tem falado para você, isso você não deve me roubar. Você tem abrigado sentimentos lascivos no coração. Você tem olhado ou tem o hábito de mentir exageradamente. Você tem sido culpado do pecado da incredulidade. Você tem sido negligente na oração e na palavra. Será que temos tido aquele convencimento, meus irmãos, de como somos pecadores? Abacuque pediu por avivamento e desenvolvimento da fé e da vida daquelas pessoas ao longo dos anos. Ele queria a conversão do povo, quebrantamento do povo. Mas o povo permaneceu rebelde contra Deus. E o Senhor usou o povo caldeu, um povo mais rebelde ainda, mais rebelde que o povo de Deus, para dominar e destruir a nação de Judá. E Deus usou aquilo como espada. O que nós precisamos hoje, para desenvolver a nossa salvação, é vida de oração, profunda crença na palavra de Deus, palavra revelada de Deus, e arrependimento sincero no coração. Se for assim, o Senhor virá, descerá sobre nós. E nós vamos recitar, como Abacuque, o Salmo, que ele escreveu no seu livro. E eu quero concluir dizendo que hoje você comece a desenvolver a sua fé e a sua salvação. Ore e deixe que a palavra de Deus envolver e transformar cada dia o seu coração. E você então vai poder dizer o que Abacuque disse naquelas últimas palavras. Ele disse assim: ouviu, e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos. E os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja carne. Todavia,
Eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da posse, e me faz andar alto. Que Deus muito abençoe sua vida. Que você nesta noite se levante para ser um vencedor, para ser um vitorioso, orando e tendo a palavra como regra de fé, de prática para o seu coração.